bem, de volta aqui com o nosso Bom Dia Difusora, às 8 horas e 22 minutos. Como eu disse no início, né, e também no meio aqui do nosso jornal, nós estaríamos recebendo aqui a visita da escritora Denise Barros. Ela já está aqui com a gente para que a gente possa conversar com ela e fazer aqui com que o seu livro possa chegar nas mãos de quem possa e gosta de ler, principalmente para ficar bem informado, né? Afinal de contas, a Denise, ela traz aqui um assunto que é a rede invisível do amor. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. A Denise já está aqui com a gente e eu faço aqui as minhas considerações, desejando um bom dia para você, Denise. Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ô, Denise, você é escritora há quanto tempo? Na realidade, eu não sou escritora, eu sou formada em Relações Públicas, eu não sou jornalista. Eu escrevi o primeiro livro quando a minha mãe morreu, O Só Diz Que Me Ama. E quando eu fui lançar o livro aqui em Piracicaba, uma semana antes do lançamento do livro, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Entendi. E aí eu acabei escrevendo esse segundo livro, que é uma continuação do primeiro, que eu narro a minha história com o câncer de mama. Eu tive que tirar os 2 seios, e aí eu conto a minha história com o câncer de mama. Entendi. Agora, por força do destino, você se tornou, então, uma escritora. Exato. Denise, vamos falar então um pouquinho a respeito desta rede de apoio e que você intitula aí o seu livro e se dá o destaque, não é? A Rede Invisível do Amor. Como é que a pessoa pode entender o que é a rede invisível do amor? Eu acredito que é difícil a pessoa passar essa doença sem ter a família e amigos e médicos que suportem você. Porque o câncer é uma doença muito difícil, né? E eu acredito que se você estiver amparada e se você pedir ajuda, é muito mais fácil você conduzir o processo da doença. Por que eu chamo a rede invisível do amor? Porque essas pessoas que ficam com você, elas acabam desaparecendo, porque é uma doença tão forte, tão poderosa, que elas ficam em segundo plano. E elas acabam adoecendo junto com você, né? Eu chamo de doentes invisíveis, né? Mas o mais importante é quando você fica doente, você pedir ajuda, porque normalmente o doente ou ele acaba se envergonhando com a doença, ou ele não quer incomodar, e a doença fica muito mais pesada. E para mim, como eu tive muito suporte nessa rede, ficou tranquilo eu conduzir o câncer de mama. Então, eu relato isso, todo esse processo no livro. E como é que é você lidar com este conflito, principalmente envolvendo pessoas da família, tendo outras pessoas que fizeram com que você pudesse chegar a este livro? Então, no início foi complicado porque eu me recusei a fazer quimioterapia, né? Eu tive metástase no braço direito, onde teve o câncer, e normalmente a família ela fica atônita, porque é uma sentença de morte, a princípio, né? Mas, então, qual que foi a ideia? Por isso que o meu livro ele é interativo, ele tem uma série de QR Codes nos capítulos, onde a rede invisível ela relata a experiência junto ao paciente, né? Então, o primeiro depoimento é da minha tia, que é a minha segunda mãe, que ela fala o que ela passou quando eu disse que eu não faria quimioterapia, né? Porque o médico disse que eu teria 6 meses de vida se eu não fizesse a quimio, né? É muito importante você ouvir o paciente, né? Você se posicionar não na sua dor de amigo ou de parente, mas se posicionar na dor do paciente. Porque eu sou espírita e eu falo também da espiritualidade no processo da doença, porque eu não acreditava na químio, né? E durante a minha recusa de fazer a químio, o meu médico me indicou para um médico mais novo, para um oncologista mais novo, que acabou me indicando um exame que chamava Oncotype, que existe na Flórida, nos Estados Unidos, em que 1% das mulheres pode fazer, que são mulheres acima de 40 anos, que já entraram na menopausa, que eles começam a olhar a biópsia e se as suas células estiverem abaixo de 25%, a químio não tem efeito. E a minha não teria efeito. A biópsia voltou e todas as minhas células estavam abaixo de 19%. Então, por pura sorte, a químio para mim não faria efeito. Então, eu acabei não fazendo químio, só tive que fazer
radioterapia e outros tratamentos, né? Entendi. Letícia, você como mulher, o que é que você está pensando neste momento, vendo a Denise relatar aí que ela teve esse câncer? Olha, eu acho que é um período muito difícil na vida de qualquer pessoa e principalmente da mulher, porque a mulher fica muito mais frágil, né? Então, eu acho que ela é uma mulher muito forte por ter passado por tudo isso e ainda ter coragem de contar a história dela num livro. Porque a gente sabe que não é nada fácil alguém com essa doença, né? E queria, assim, parabenizar ela, porque ela é muito forte e ainda tem a questão dos conflitos familiares, né? Até, acho que ainda não foi dito, mas ela é descendente do Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente eleito aqui no Brasil, na forma civil, e é um símbolo aqui da cidade de Piracicaba, tem até o Museu Prudente de Moraes lá. Então, acredito que lidar com tudo que ela teve que lidar, com o poder, com a política e com a doença, acho que foi bem difícil, né? Então, acho que ela pode falar um pouquinho melhor sobre essa situação, mas é bem difícil esse momento, né? Aproveitando então o gancho aqui da Letícia, Denise, eu queria que você falasse, né? Qual é o peso que você carrega, no bom sentido da palavra, sendo aí tetraneta de Prudente de Moraes e bisneta da dona Terezinha? É, uma das primeiras prefeitas mulheres do Brasil, né? Então, eu acredito que o meu câncer veio justamente dessa... eu tenho o maior orgulho de ser tetraneta do Prudente, porque ele é admirável, tudo que ele fez, mas ele também carregou uma dor imensa com a Guerra de Canudos, foram mais de 20 mil pessoas mortas, uma guerra que ele foi totalmente contra. Depois teve a morte do primeiro-ministro, que morreu para defendê-lo, né, do atentado, e ele morreu de tristeza, todo mundo sabe disso. Então, a minha família carrega muitas tragédias ao longo, né? E ele perdeu 2 filhos, né? A minha bisavó perdeu o marido com 40 anos, teve que lidar com a máquina São Paulo, teve muita tragédia na vida dela, eu também tive na minha, e a minha família, no primeiro livro que eu escrevi com a morte da minha mãe, que foi uma morte muito violenta, só diz que me ama, que eu peço para minha mãe, né, que criou um abismo muito grande da falta de amor da minha família. E eu acho que o meu câncer de mama veio daí, né, dessa falta de amor. E eu acabei tendo uma série de problemas psicológicos, inclusive eu herdei o borderline por causa disso, a minha mãe o narcisismo, e eu vou contando no primeiro livro. Então, é muito difícil ser da minha família, porque a gente tem essa coisa de mulheres muito fortes, né? Para poder carregar essa herança do poder, né? E traz as consequências disso. E você acredita que a tua doença foi em relação da sua família ter passado tudo o que passou e você acabou absorvendo em algum momento alguma coisa que você deixou dentro de você e que você não colocou para fora? Tenho total, absoluta certeza disso. Que quando eu fui fazer terapia para lidar com a morte da minha mãe, com esse abismo de amor que eu sentia, que eu fui tentar quebrar esse ciclo, eu achei que eu estava curada. Quando eu fui lançar o livro Só Diz Que Me Ama. Foi aí, uma semana depois, eu descobri que eu estava com câncer. Eu não estava curada. E aí, assim, quando você descobriu o seu câncer, qual foi a sua primeira reação? Para mim foi um choque. Mas a morte, para mim, era uma coisa tranquila. Eu não questionei Deus em nenhum momento. Eu não achei que eu não merecia aquilo. Eu estava muito tranquila, juro. Eu não chorei em nenhum momento. Enquanto a minha família não aceitou, em nenhum momento eles aceitaram, eles acharam que era uma tragédia e acharam que eu deveria estar desesperada, eu não me desesperei em nenhum momento. E eles lidaram com aquilo da pior forma possível, né? Então é interessante, se vocês lerem o livro, tiverem a oportunidade de ler, vocês verem na entrevista do QR Code como eles trataram a doença de uma forma muito pior do que eu. Tanto é que a minha filha hoje tem fibromialgia e meu marido tem um zumbido no ouvido que não passa de forma nenhuma. E eu trato isso no capítulo de doentes invisíveis. Depois que você passa pelo câncer, a gente tem que olhar a família porque eles se tornam os doentes. E aí você tem que tomar conta deles. Porque eu causei isso neles, né? Quando eu me neguei a fazer a quimioterapia, eu deixei um rastro de doentes imensos, de pessoas que não tinham esse mesmo comportamento que eu tenho de lidar com a morte da forma que eu queria, né? Ou que eu entendia como deveria ser.
né? E por que que você se negou a fazer a quimioterapia? Porque eu acho que é uma receita de bolo pronto da indústria farmacêutica. Porque eu acho que a químio, ela não trata o câncer de uma maneira apropriada ou adequada. Porque ela destrói todas as células de uma maneira genérica, né? Diferente da rádio. A rádio vai lá, pega você naquele ponto específico e trata, né? Ou a imunoterapia, ou outras formas. Tanto é que os médicos falam isso também no QR Code, como é que é tratado o câncer de mama hoje, as injeções que são feitas. A quimio não. A quimio é uma forma muito antiga. Obviamente, eu estou generalizando. Tem alguns cânceres que têm que ser tratados, porque são tão violentos, porque depois de 5 ou 6 anos, o resultado da quimio vem de uma forma avassaladora. Porque você fica extremamente enfraquecido. E eu fui executiva por 30 anos. Eu era visual merchandising. Então, a parte do visual, para mim, é muito importante. E eu acho que a autoestima ajuda você a se levantar numa doença. Então, quando eu ia para o Einstein, que eu passei a frequentar o Einstein, teve 2 meses que eu fui mais de 35 vezes no Einstein. Eu ia tão bem arrumada que as enfermeiras falavam assim, você é acompanhante? Eu falava, não, eu sou a doente. Né? Eu achava isso muito importante, porque eu falava para os médicos, tá vendo, você está me enxergando? É assim que eu quero sair daqui. Eu não quero sair completamente destruída, porque eu acho que quando você não se reconhece mais no espelho, aí você já se perdeu como pessoa. É essa a forma que eu enxergava o câncer. Né? E hoje, você tendo o seu segundo livro aqui, o que é que você espera transmitir para as pessoas que vão estar lendo o seu livro? Eu quero ajudar as pessoas que não tiveram que não têm a mesma possibilidade que eu tenho de ser tratada onde eu fui tratada. Com os médicos que eu fui tratada, com a rede de beleza que eu fui cuidada. Porque eu vi no Einstein crianças e senhoras sem a mesma possibilidade que eu. E é devastador, é desolador. Junto de tudo isso que você viu e que você presencia no seu dia a dia, o que é que você pode falar principalmente para as mulheres? Peça ajuda. Não lide com isso sozinho. Peça ajuda. E as pessoas que não conseguirem te ajudar, que é bem possível, porque aquilo é muito forte para elas, entenda, não se feche, não ache que é egoísmo, simplesmente é o que a pessoa é. Porque assim, antes de ser pai, mãe, marido, são pessoas. Busque ajuda com outras pessoas, porque a rede, ela é muito grande. Por isso que é uma rede invisível. Mas não lide com isso sozinha, em nenhum momento. Alguma pergunta, Letícia? Eu gostaria de saber como foi, assim, em específico, o que você fez para tratar essa doença? E também gostaria de saber, assim, você falou que muito do que aconteceu, todo esse peso aí que você carrega, né, por conta da família, do peso que tem essa família sua, essa linhagem sua, como que você liga isso? É mágoa? É ficar pensando naquilo todo dia? Em específico, qual que é essa ligação que você faz da doença com tudo que você passou? Bom, no primeiro livro eu começo desde 1800, que eu começo com Prudente de Moraes. Então, assim, se vocês lerem, eu devia ter trazido o primeiro livro. Marcelo, você passa para eles depois, tá? Tem muita morte e muita violência. Só um pedaço da minha história, da minha família, assim, minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 9 anos, então, meu pai não aceitou, e aí ele nos sequestrou, ameaçou de morte com revólver, enfim, foi muito violento. E aí a minha mãe virou procuradora da República, aí ela foi embora quando eu tinha 13 anos, e aí eu virei uma Cristiane F. drogada e prostituída. Vocês leram o livro? Eu não li, mas eu sei da história. Com 13 anos eu chegava bêbada em casa todos os dias. Eu não sei como é que eu não morri. Então, aí você tira uma figura, uma print do que eu poderia ter sido, né? Não sei como é que eu não me perdi. Porque aí vem a história das mulheres fortes. A minha mãe, para criar nós 3, somos em 3 mulheres, ela teve que sobreviver. Imagina, na época dela, criar 3 mulheres sozinhas e num padrão que ela estava acostumada. Os colégios mais caros, a educação melhor possível, que ela esperava da gente, sozinha, né? Então, ela não nos viu. E a gente foi criada em Bauru sozinha. Então, aquilo para mim criou um abismo gigantesco, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E aí eu desenvolvi o borderline. E ela era narcisista.
porque ela também teve essa mesma falta de amor dos pais dela, que também não receberam. E assim sucessivamente. Era um ciclo que não foi efeito quebrado. dominó, né? Exato. Que a vovó Terezinha também não recebeu, porque o Prudente também não recebeu, e assim sucessivamente. E eu até me perco. Bom, e aí teve um período que a minha mãe ficou muito doente, porque ela fumava, ela teve enfisema pulmonar, e eu que cuidei dela. E ela chegou a pesar 35 quilos, e a morte dela foi uma morte muito violenta, e aquilo causou um mal tremendo em mim. E aí eu fui procurar quando ela morreu, eu fui procurar uma terapeuta, e foi aí que eu me afundei de vez, né? E aí veio o câncer, né? Nesse momento, eu estava destruída como pessoa. E eu achei que eu não teria mais volta. E eu tive por causa de uma terapeuta. Então, nesse primeiro livro, eu escrevo junto com uma terapeuta. Então, todos os problemas cíclicos da minha família, ela vai escrevendo por que aconteceu. Então, a ideia do primeiro livro era ela ajudar as crianças e os pais dessas crianças para que isso não se repetisse. Então, ela vai escrevendo quando você é borderline, quando você é narcisista, quando você é psicopata, quando você é antissocial, a diferença de um, de outro, de outro. E aí esse livro teve uma repercussão super boa, porque as pessoas vendo o livro começaram a me ligar para eu indicar o livro e tal, porque reconhecia isso no filho, ou reconhecia isso na mulher, que a filha se cortava e tal. Então, com esse livro Aí eu tive a ideia, quando eu fiquei com câncer, eu falei, vou fazer a mesma coisa com a história do câncer, porque eu posso ajudar outras pessoas, né? Através desses depoimentos do QR Code da família. Essa era a ideia, né? Mas eu esqueci qual foi a tua pergunta. Eu falei assim, como você liga o fato de você ter tido câncer com tudo isso que você passou? É um enfraquecimento das células? É ficar rebatendo aquilo todo dia, sentindo a mágoa? Sem dúvida. E hoje, você ainda guarda a mágoa? Nenhuma, porque a minha mãe, ela não podia me dar amor porque ela não sabia o que era isso, porque ela não recebeu. Está muito claro na minha cabeça. E hoje, Denise, muitas pessoas, muitas famílias vivem o que você vive e não sabem como lidar com isso, né? Exatamente. Não sabem porque sempre responsabilizam a outra pessoa. A hora que você não tem a consciência que a outra pessoa também não recebeu, e você para de responsabilizar a outra pessoa e começa a olhar para você e fala assim, o que eu posso fazer para lidar com isso, você não vai se recuperar nunca, não vai se levantar nunca. Então, assim, eu amo minha mãe incondicionalmente. E eu escolheria ela de novo para ser minha mãe. Eu tenho uma admiração brutal por ela, né? E ela que me ensinou. Ela falou assim, Denise, assim, antes de ser sua mãe, eu sou uma pessoa. Então, não me responsabilize por isso, não me culpe por isso. Porque antes dela morrer, eu tive conversas muito longas. E ela não reconheceu absolutamente nada do que ela fez. Quando vocês leram o primeiro livro, coisas absurdas. Ela falava, eu não reconheço isso, eu não vejo isso. Porque o narcisista não consegue enxergar isso. Uhum. Então, eu não tenho que perdoar ela, porque ela, na cabeça dela, aquilo estava corretíssimo. Ela fez o que fez achando que estava fazendo certo. O melhor. É isso. Então, para mim, está tudo certo. Né? E o câncer, para mim, eu acho que ele surgiu, eu como sou espírita, para que eu melhorasse como pessoa e para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então, hoje eu tenho 150 livros que eu fiz, que eu estou distribuindo de graça para as pessoas de baixa renda, para que elas tenham acesso às informações que eu tive. Por exemplo, esse Oncotap, pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Quantas pessoas, obviamente que ele é um exame caríssimo, mas talvez ele chegue no SUS. Talvez o Einstein, com esse sistema assistencialista que existe hoje em São Paulo, consiga distribuir para algumas pessoas. Que não precisem mais passar pela quimio, que ela é devastadora, né? E o Dr. Pedro, com essas novas técnicas, ajude as pessoas outros tipos de tratamento oncológicos que já existem. Uhum. Né? Então, tem uma fisioterapeuta, que ela fala também, o TAPE hoje, que é um tipo de fisioterapia, que ajuda na cicatrização e que você não tem mais embolia, você não tem mais inchaço, você não tem mais lipedema. Então, por exemplo, eu tive que assinar vários documentos porque eu podia perder o momento do braço, porque eu tive que tirar os 2 seios. E quando você faz o esvaziamento, você pega alguns nervos que você pode sair de lá sem movimento. É gravíssimo, né? Então tem muitas coisas interessantes. 8h42, conversando aqui com Denise de Barros Camargo Barboni, não é?
Ela falando aqui, dando relato da sua vida e colocando, né, compilando aí parte da sua vida dentro do livro. A gente volta já já para finalizar esta conversa, que eu tenho certeza que muitas mulheres que estão ouvindo neste momento começam a acender a luz aí e colocar o sinal de alerta, que o mais importante disso tudo é você saber que você pode se cuidar e pode se fazer aí o seu autoexame para que você não corra o risco de estar tendo aí o câncer de mama. A gente volta já já. Você está ouvindo Bom Dia Difusora. Muito bem, gente, de volta aqui com o nosso Bom Dia Difusora, conversando aqui com a Denise de Barros Camargo Barboni. E o quanto é importante, né, você ter aí uma fé, não é? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o pessoal através aqui também do YouTube, do Facebook, mandando aí que a entrevista tá muito legal. Pena que o nosso tempo é curto, e aí, assim, né, eu preciso terminar a entrevista perguntando para você, Denise, em que ponto a espiritualidade tomou forma dentro de você para que você acreditasse numa sobrevivência ou numa vida após morte? Bom, eu sou espírita desde os meus 17 anos e em nenhum momento eu abandonei a minha fé, e eu acho que ela é importantíssima na sua vida, né? E ainda mais agora. Não questionei Deus em nenhum momento, sempre agradeci, e a única coisa que eu pedi é que a dor não fosse maior do que eu pudesse suportar. Eu acho isso importantíssimo, você sempre ter alguma fé com você, independente de qual seja. Hoje, estando num mundo totalmente globalizado, a gente sempre fala que às vezes, né, a gente vê e comenta tantas notícias de barbáries que a gente não consegue entender o porquê. Como é que você vê hoje a espiritualidade junto deste mundo que nós estamos vivendo? O que é que você acha que está faltando para a humanidade entender que o amor tem que prevalecer? Eu acho que nós estamos divididos hoje entre o bem e o mal. Eu acredito fortemente, principalmente nos dias de hoje, né? E se as pessoas não entenderem que isso existe, vai ficar cada vez mais complicado. Agora, para a gente poder aí colocar para você, nosso ouvinte, né? Você deve estar se perguntando, a Denise está aí, ela está lançando o livro, mas aonde eu compro esse livro? Onde é que as pessoas podem comprar esse livro, Denise? O livro está na Amazon, já está. Para quem tem o Kindle, ele é de graça. Senão é só abaixar na Amazon. Você vai fazer tipo um lançamento com noite ou tarde de autógrafos ou não? Eu fiz em São Paulo. Ah, você fez em São Paulo? E eu volto para Piracicaba, né? Se o Marcelo for permitir. E aí, quem sabe eu faço um lançamento do livro físico, que ele está super bonito, com ilustrações em arte naif. Legal. E aí eu adoro Piracicaba, e aí eu faço aqui. Maravilha. Então vamos tratar aí com o Marcelinho Basso, ele que vai poder aí estar coordenando tudo isso. E se tudo der certo, a gente volta a trazer a Denise aqui para a gente conversar mais um pouquinho a respeito da Rede Invisível do Amor, que é o título deste livro, que a Denise coloca aqui os seus relatos da sua vida pessoal e desta doença que acabou acometendo e tendo que extrair os 2 seios. É isso, Denise? É isso mesmo. Tá certo. Querida, obrigado pela tua presença, viu? Muito obrigado. Um forte abraço a você e sucesso na empreitada. E acredite que o amor de Deus é muito maior daquilo que a gente possa entender aqui na Terra. Certeza disso. Não é? Obrigado. Olha, finalizamos aqui mais uma edição do nosso Bom Dia Difusora.